A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o irmão presbítero, irmão Ronaldo, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Estamos apresentando aqui um esboço em slide da revista CPAD de professor dos adultos, segundo trimestre de 2023. Essa lição tem por título Relacionamentos em Família. Então é o que vai ser discorrido em todo o trimestre. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A introdução ao trimestre. Trimestre é temático. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A abordagem de problemas nos relacionamentos em família a partir dos casos bíblicos. Então, esse slide que estamos apresentando vai te dar suporte na sua sala de aula. Lembrando que ele vai estar disponível no comentário deste vídeo. Então, você tem acesso aí. O link vai estar disponível no comentário deste vídeo, ok? Introdução ao trimestre. Vivemos como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos 35 ao 37. Onde os problemas familiares são imensos e estão a levar a humanidade para o juízo divino. Esse estado de coisas já tem comprometido as igrejas locais, trazendo imenso prejuízo espiritual. Diante da natureza casuística do trimestre, não temos propriamente blocos nesse estudo, sucedendo-se os desafios e problemas ao longo das sequências ou da sequência das lições. A capa da revista traz dizendo: uma família com 3 gerações à mesa na hora da refeição, orando certamente para que o Senhor não só abençoe o alimento, mas também em gratidão por ele. Você vê aí as pessoas que estão ao redor da mesa, as 3 gerações, né? Onde com certeza é o avô, o filho e o neto, a nora e a avó. Essa imagem evoca-nos o Salmo 128, conhecido como o Salmo da Família, em que o salmista diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e irá bem, tendo a sua mulher como videira verdadeira ao lado da sua mesa, e aos seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa, em que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, abençoado desde Sião, vendo os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e vendo os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. O comentarista do trimestre é o nosso pastor Elianai Cabral, um dos grandes homens conceituados e que há anos comenta as lições da revista CPAD. Quem não conhecia, não tinha ideia de como ele é, eis aí o nosso pastor Elianai Cabral, um dos comentaristas da revista CPAD. Há anos comenta as lições bíblicas e é o atual pastor, o atual consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, substituindo aí o nosso pastor Antônio Gilberto, que anos também ficou à frente aí da consultoria teológica da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que hoje dorme no Senhor. Lição 1, que traz por título Quando a família age por conta própria. Esse é o tema da primeira lição do segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos, revista no caso do professor.
Introdução. A família é uma instituição criada por Deus. A família é o primeiro local de adoração ao Senhor. Acho que fica bem claro isso daí. Ela é uma instituição criada por Deus e é o primeiro local de adoração ao Senhor. Depois iremos para a igreja, né? Depois vamos para a igreja adorar ao Senhor. Mas a primeira adoração é em casa. A família foi instituída por Deus. Família, primeiro grupo social a que uma pessoa pertence. A pessoa, quando nasce, o primeiro grupo social que ela pertence é a família. A família foi feita para suprir as necessidades sentimentais, afetivas e emocionais básicas do ser humano, impedir a solidão. Então a família foi feita para suprir as necessidades sentimentais e afetivas e emocionais básicas do ser humano. O ser humano precisa dessas coisas, né? Suprir as suas necessidades sentimentais, as suas necessidades afetivas e emocionais. Então ela vai encontrar primeiramente isso aonde? Na família. Ou a base de tudo isso é a família. A família foi instituída por Deus. Declaração de fé das Assembleias de Deus, que tem como regra, né? A declaração de fé das nossas Assembleias de Deus diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a família é instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filho. Quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, disse ele: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Família foi instituída por Deus. O objetivo da família, permitir o cumprimento do positivo divino estabelecido para o homem, qual seja o domínio sobre a criação na terra, bem como a frutificação e multiplicação na face da terra, e o suprimento da necessidade de companheirismo. A família é um dos aspectos da mordomia cristã. Como a família foi criada por Deus, é Ele quem deve estabelecer as regras, as normas ao homem, a quem cabe simplesmente obedecer, né? Porque nós vemos hoje muitas pessoas querendo dar o formato para a família, ou um novo formato para a família. Mas foi Deus quem criou, e Ele é uma instituição criada por Ele. Então é Ele que traz, ou quem dá, as normas ao homem, a quem cabe simplesmente obedecer. A família foi instituída por Deus. A família não é nossa criação, nem pode ser estruturada segundo os nossos conceitos ou as nossas vontades, como querem alguns. Existem princípios que devem ser seguidos e por isso, como diz o título da nossa lição, a família não pode agir por conta própria, muito menos se formar conforme a vontade de seus integrantes. E sim, ela tem que agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus determinar. A família foi instituída por Deus, e então ela existe regras. As regras da família. A família deve ser constituída sobre o amor e a divina orientação do Senhor. Heterossexualidade da família. Família é o que? De forma heterossexual. E C. A família é a base de toda a sociedade. A igreja é formada por família. A sociedade é formada por família. Todos os segmentos sociais têm por base a família.
De forma que tanto a igreja quanto qualquer segmento social que tem como base a família, se a família for desestruturada, também essa instituição ou qualquer segmento da sociedade será de forma também precária, de forma degradante, de forma ruim, porque a família, ela é a base da sociedade. Uma família estruturada, todo o segmento será também estruturado, porque ela, a família, compõe toda a formação social, enfim, instituição da sociedade. A família de Abraão como exemplo do papel da família como ambiente de serviço e obediência a Deus. Etimologicamente, família é o conjunto dos escravos dependentes e pertencentes a um chefe ou senhor. Então, a etimologia, que é o que traz o significado real da palavra, no caso da família, família é o conjunto dos escravos dependentes e pertencentes a um chefe ou senhor. Já na etimologia da palavra, portanto, vemos que há uma ideia de serviço, de dependência a um senhor e, desse modo, logo, se verifica que, ao se falar em família, está-se a falar de uma dependência em relação a um senhor. Ficou bem claro aqui, né? Então, quando se fala em família, ela está, ou está se falando de uma dependência em relação a um senhor, a alguém que governa. Ainda a família de Abraão como exemplo do papel de família como ambiente de serviço e obediência a Deus. Quando um homem e uma mulher se unem pelo casamento, surge uma família. Pois bem, nessa família, o soberano, o dono é Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A família é algo que temos de administrar, não inventar algo que deve ser vivido, consoante aos mandamentos e prescrições divinos. Ou, melhor dizendo, a família é algo que temos de administrar, não inventar. Algo que deve ser vivido consoante os mandamentos e prescrições divinos. O verdadeiro Senhor da família e de toda a família. Então, o Senhor é o verdadeiro dono da família. Então, a família deve o quê? Obediência a Ele, ao Senhor, pois foi Ele quem criou. E Ele é o dono da família. Então, desde já, devemos obedecer às suas regras, como foi falado antes, aos seus conceitos, às suas formas. Devemos obediência ao Senhor, pois Ele é o dono da família. Ainda a família de Abraão, como exemplo do papel da família como ambiente de serviço e obediência a Deus. Abraão foi chamado pelo Senhor para ser importantíssimo instrumento do plano da salvação da humanidade. Abraão havia se casado com a sua meia-irmã Sarai, que era estéril. E o fato de se manter casado tão somente com Sarai, apesar de ser ela estéril, nos indica que Abraão era uma pessoa temente a Deus, que, a exemplo do que ocorrera com Noé, mantinha o mandamento divino da monogamia e da perpetuidade do casamento. Então, ele diz aqui e traz também como exemplo Noé, que tinha o quê? Ele obedecia, mantinha o mandamento divino da monogamia, né? E a perpetuidade do casamento. Então, desde já, ele obedecia uma regra, eles obedeciam uma regra, e essa regra era o dono da família, o que criou ela, o Senhor.
ainda a família de Abraão como exemplo, Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação e que, para tanto, deveria ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sem ter um único filho, sendo sua mulher estéril, Abraão creu e entendeu ao chamado divino. A promessa divina era diretamente vinculada à vida familiar de Abraão. Então, a promessa divina, isso fica bem claro, era diretamente vinculada à vida familiar de Abraão. Para fazer dele uma grande nação, ele teria de ser pelo menos um filho, ter pelo menos um filho, o que era humanamente impossível. Não há como se ter o cumprimento da promessa da salvação da humanidade sem se passar pela família, sem se construir através da família um povo que pudesse ser chamado povo de Deus, e onde nascesse o Salvador. Ainda como Abraão, como exemplo de família, Abraão atendeu ao chamado divino, mas não integralmente, pois ele levou com ele o seu sobrinho. Gênesis 12, 4. Deus disse bem claro para ele sair da parentela dele e do meio do povo dele para uma terra, que ele mostraria, ou seja, ele e Sarai. Essa era a sua família. Não, Abraão não fazia parte, porque Ló não fazia parte, porque Ló era sobrinho de Abraão. Então já não estava dentro do contexto de família, no caso, que seria homem, mulher e filho, se caso ele tivesse, ou marido e mulher e filho. O que ele traria grandes problemas, o que trouxe grandes problemas a ele, tanto que dele teve de se apartar posteriormente, aí sim cumprindo integralmente o que Deus tinha lhe pedido para fazer. Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 9. E mesmo assim, isso trouxe ainda dissabores ao patriarca, que teve de entrar numa guerra por causa de seu sobrinho. Capítulo 14, versículo 12 ao 16 de Gênesis. E de interceder pela própria vida dele, quando do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19 e 29. Na primeira vacilação que teve em sua fé, Abraão saiu de Canaã sem autorização divina, indo para o Egito, e pôs em risco exatamente o seu casamento, quando mentiu e mandou que Sarai mentisse a respeito do casamento de ambos, dizendo para que ela dissesse que eles eram irmãos, para que ele não morresse. Era o pensamento que ele tinha. Não pensava ele que Deus poderia livrá-lo de qualquer forma, e continuar mantendo a família dele, no caso ele e Sarai. Gênesis capítulo 12, versículo 11 ao 20. O que lhe custou a expulsão do Egito. Família de Abraão ainda como exemplo. Quando atendemos ao chamado divino, não podemos querer se passar a nossa vida familiar desta vocação celestial. Quando atendemos ao chamado divino, não podemos querer separar a nossa vida familiar dessa vocação celestial. Não é possível que separemos a vida familiar da vida espiritual, nossa convivência no lar, com a nossa cooperação na obra de Deus. O Senhor chegou até a mandar grandes pragas para preservar a santidade e o casamento de Abraão e Sarai. Olha o que Deus teve que fazer, mover aí pragas, para salvar o casamento de Abraão com Sarai, para vermos como é extremamente necessário que ponhamos a nossa vida familiar em consonância com a vontade de Deus. Então, já você vê que Deus, o tamanho do que Deus teve que fazer para que mantesse isso daí. E que um deslize nesse aspecto de nossa vida pode pôr tudo a perder quanto ao nosso destino eterno, quanto ao propósito do Senhor para as nossas vidas, e inclusive ferir até outras pessoas, por causa muitas das vezes de um passo errado que tomamos em família, até mesmo dizendo.
Abraão ainda como um exemplo de família. Esta ida ao Egito iria trazer uma sequela que acabaria por contribuir para a nossa vacilação, que foi a aquisição e trazida para o lar do patriarca da escrava egípcia Agar. Então tudo isso ainda fez com que eles trouxessem Agar para o convívio deles. Aí todos sabem o que aconteceu ali, em que Abraão teve um filho com Agar, e o filho de Agar desprezava o filho de Sara, enfim. Então você vê o tamanho do prejuízo. Superada essa vacilação, veio outra que também comprometeu o propósito divino para a vida de Abraão e que tem consequências trágicas até o dia de hoje. Trazendo a família de Abraão como exemplo ainda, a primeira demonstração que a palavra de Deus nos dá para mais um fracasso de Abraão na vida espiritual é a circunstância que Sarai não gerava filhos a Abraão. Gênesis capítulo 16, versículo 1. 10 anos já haviam passado desde que se iniciara a peregrinação em Canaã. Gênesis 16, 3. E como Sarai não gerou filhos, entendeu que Abraão deveria ter filho da promessa por intermédio da escrava. Olha só a outra decisão que eles tiveram erradamente em família. A família de Abraão como exemplo do papel da família como ambiente de serviço e obediente a Deus. A solução de Sarai contrariava frontalmente as promessas de Deus, o serviço do Senhor. Lembrando que ela teve essa solução, mas com a aprovação de Abraão, ou seja, em família. O servo do Senhor não pode se deixar levar pela circunstância da vida, ainda que, aparentemente, mais sensatas e seguras que as prometidas pelo Senhor. Jamais devemos nos guiar pelas aparências. Marcos capítulo 12, versículo 14 e João capítulo 7, versículo 24. A solução dada por Sarai estava perfeitamente de acordo com a moral e com os direitos vigentes naquele tempo. Então, naquela época, isso era vigente. Acontecia dessa forma, essas coisas lá eram aceitáveis. Assim sendo, Agar, uma escrava de Abraão, o filho que ela tivesse de Abraão seria considerado filho de Sarai, já que ela própria dera a serva que estava, a seus serviços ao marido. Tinha-se, pois, legalmente o cumprimento da promessa de Deus, mas não era isto que o Senhor tinha dito. Porque o que prevalece é a vontade do Senhor, e não a vontade do homem ou a que o homem quer fazer. Ou seja, tentaram dar um jeitinho de ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda. Aí na família de Abraão como exemplo, a solução tomada por Abraão e Sarai pareceu ser excelente e ter dado resultado, pois Agar engravidou e deu à luz a um filho para Abraão. Mas as consequências dessa solução se fizeram sentir antes mesmo do nascimento de Ismael. Olha bem, logo surgiu uma disputa entre Sarai e Agar, que levaram à expulsão de Agar, ainda grávida, da casa do patriarca, ainda que tivesse sido posteriormente acolhida de volta. Então, antes mesmo de nascer a solução, que eles achavam que era, já começou a dar problema aí, em que Agar foi expulsa de casa e depois, posteriormente, foi chamada de volta e assim nasceu o menino. Ainda a família de Abraão como exemplo, Deus ouve o destinamento, depois houve o desentendimento entre Ismael e Isaac, com a expulsão definitiva de Agar e de Ismael da casa de Abraão, e o início de uma luta fratricida entre seus descendentes, que perdura até hoje. Olha só a tomada de decisão de uma família, o que trouxe até o dia de hoje? Conflitos,
entre judeus e árabes na terra de Canaã. A suposta solução perfeita, exitosa, redundou num motivo de mortes diárias ao longo de mais de 4 milênios. Dá para entender isso daí? Por isso que é bom tomar as decisões pelo Senhor, segundo a sua palavra. Ouvir o Senhor e tomar decisões em família, para que não venha depois até mesmo seus descendentes padecerem de alguma decisão que talvez venha sido tomada. Ainda a família de Abraão como exemplo, a solução Agar tinha vários inconvenientes. Agar não era nascida na casa de Abraão, já começa aí, já era um ponto negativo. Agar era vestígio de um período de desvio espiritual. Outro aí. Agar subverteu a ordem natural das coisas, pois não era dessa forma que era para ter sido nascido o descendente de Abraão. A família de Abraão ainda como exemplo, a solução Agar tinha vários inconvenientes, ainda 2, continuando. Agar era consequência da incredulidade e da desavença em Deus. Agar era uma solução feita com base na lógica humana e não na direção do Espírito Santo. Agar fez com que caísse mais um período de silêncio divino na casa de Abraão. Família de Abraão como exemplo. A formação da família exige, em primeiro lugar, a direção e orientação de Deus. Então, a formação da família exige isso. Em primeiro lugar, a direção e orientação de Deus. Os planos de Abraão e Sarai estavam fora da orientação do Senhor e, embora tivesse havido consenso entre eles, o resultado foi a contenda, a disputa, a intolerância na convivência do lar. O chefe da família só pode ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a cabeça do varão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Repetindo, o chefe da família só pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a cabeça do varão. Então todo varão, chefe de família, tem que tomar a sua decisão em qualquer coisa feita em família pela orientação do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 3. Ainda Abraão, como exemplo de família. Ainda dentro desse aspecto familiar, o episódio que, ora, estamos estudando, bem demonstra que uma família não pode subsistir se não houver unidade de fé, todos juntos na mesma fé. Ou seja, se não houver compartilhamento das mesmas crenças, das mesmas esperanças, dos mesmos propósitos, dos mesmos valores. Ao ser inserida no ambiente de intimidade do lar, Agar, que não fora nascido na casa de Abraão, efetivamente não demonstrou ter o mesmo fim e a mesma fé do patriarca. Tanto assim que acabou sendo expulsa da casa de Abraão e, no momento de desespero, Deus nem sequer ouviu o seu clamor, mas sim o menino Ismael. Este sim, que havia nascido na casa de Abraão e tivera uma formação diferente da sua mãe. Gênesis capítulo 21, 14 ao 21. Ainda a família de Abraão como exemplo. O exercício da autoridade é algo que deve ser feito com muito cuidado. Com efeito, diz-nos a Bíblia que a autoridade sempre é constituída por Deus. Romanos 13, 1. Maxime quando decorre da vontade operativa de Deus, como ocorria no caso de Sarai e de Abraão. Ora, se assim é, quando a autoridade é exercida fora da direção e orientação de Deus, as consequências são funestas para a autoridade, pois Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, 7. Esse aí, que não haja plágio, é um comentário feito pelo nosso grande pastor Caramuru.
Talvez você vai ouvir um barulho aí, mas é porque está chovendo aqui. Mas espero ter ajudado. Como eu disse, ou dizendo, melhor dizendo, esse slide vai estar no comentário do vídeo, tá? Se você quiser ter acesso aí, para que você venha trazer para a sua aula, você vai ver exclusivamente aí, só aqui no nosso canal. Tem todas as lições em slide, no comentário do vídeo. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba atualizações aí do nosso canal e venha ter um proveito melhor nas suas aulas. Deus abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus.